Olá, meus amores, tudo bem? Terceiro ano. Vamos iniciar hoje mais uma aula de história falando sobre esse povo maravilhoso que são os indígenas, que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, de quem nós somos, de quem nós nos tornamos, né? Conhecemos na aula passada algumas palavrinhas, algumas algumas culturas, né, da cultura dos indígenas em si. E hoje a gente vai ver como é a vida em uma aldeia indígena. Vocês já imaginaram o quanto deve ser legal viver numa aldeia indígena? Vamos lá. No passado, deixa eu só falar para vocês que é a página 10, tá bom? No passado, muito antes da chegada dos europeus, o território onde atualmente é o Brasil era habitado por milhões de indígenas. Leia as informações a seguir e conheça um pouco do modo de vida indígena em uma aldeia localizada no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Essa aldeia existe ainda, tá bom? Aqui nós temos: os homens pescam e caçam, além de construir as habitações. As crianças se divertem jogando peteca, tomando banho de rio ou brincando com os animais de estimação. O cacique é o líder da aldeia. Ele deve pensar no bem de todos da comunidade. Nesse grupo aqui, vocês conseguem observar quem é o cacique? O cacique é esse aqui, que usa o cocar amarelo. Ele tem que se destacar no meio dos outros para mostrar todo o seu poder, toda a sua sabedoria. As mulheres cuidam da agricultura, preparam alimentos e produzem objetos artesanais. Então, aqui, cuidando da agricultura, né? Eles fazendo a colheita da mandioca, aqui fazendo o descasque dela e aqui virando farinha. O pajé detém conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na aldeia. Então, aqui nós temos novamente, né, mais um habitante dessa aldeia que precisa se destacar, que é o pajé. Cacique é um, pajé é outro. O pajé é aquele que tem todo o conhecimento e sabedoria dos remédios da natureza, né, das ervas medicinais, como realizar as curas, né, se conecta com os espíritos mais elevados. E aqui a moradia, né? As moradias indígenas são chamadas de malocas. Uma única maloca pode abrigar dezenas de famílias. Isso a gente já viu na aula passada. Até 85 pessoas em uma maloca. A maloca é grande, hein? E aqui eles estão caçando também. Lembrando uma coisa, gente. Os indígenas caçam apenas por necessidade, tá? Aqui foi colocado que eles estão caçando uma onça, mas isso é muito raro acontecer. Digo que quase impossível, pois eles sabem que as onças estão entre os animais ameaçados de extinção. Então eles acabam caçando animais mais, digamos, quase que domésticos, que iriam trazer maior benefício para todos e os que não estão ali entre aqueles que estão em extinção, tá bom? Então aqui eles poderiam trocar, por exemplo, por um javali, né, em vez de uma onça. Aqui no Compreendendo a História da página 11, diz o seguinte, é só essa página de atividade, tá, gente? Olha só que legal. Então, olha essa obra de arte. Nós temos aqui as caravelas portuguesas logo atrás, né, no plano de fundo, os portugueses chegando com as barcas e aqui os indígenas muito assustados com tudo isso que está acontecendo, né? Então aqui o nome da obra é Desembarque de Cabral em Porto Seguro. Essa aqui é uma imagem que mostra como nós imaginamos que foi esse desembarque dos portugueses em terras brasileiras, tá? Como é que foi? Como é que os indígenas viram? Como é que eles se sentiram vendo aquelas pessoas entrarem, vendo aquelas pessoas diferentes, com trajes? Os indígenas não usavam roupa, isso aqui é só uma encenação, tá? Mas os portugueses sim. Então, como será que eles se sentiram
referente a isso. Imagine que você está na sua casa, com as suas coisas, com seus rituais, com a sua família, com a sua cultura, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de comer, e de repente, chega aí, próximo a você, um pessoal meio estranho, diferente, e que esse pessoal começou a trazer para você regras. Você não pode mais comer isso, você não pode ficar sem vestir isso, você não pode... Como é que você iria se sentir? Como será que os indígenas se sentiram naquele momento? Então aqui, com base na sua leitura, marque um X nas respostas corretas. A obra apresentada, ela é uma pintura ou ela é uma fotografia? Nós já estudamos essas diferenças, né? Lá em ciências. Na imagem, os indígenas são representados nas embarcações ou na praia? Quem é que está na embarcação? Quem é que está na praia? Tá? Número 2. Por que os europeus chamaram todos os habitantes da América de índios? Essa, eu não me lembro se deu tempo da gente conversar sobre essa questão em sala de aula antes da pandemia, mas eu vou fazer uma breve explanação agora. Os portugueses saíram de Portugal para chegar até as Índias, porque lá nas Índias, lá na Índia, né, eles faziam negócios, eles vendiam tecidos, compravam especiarias. Especiarias são como temperos, gengibre, cúrcuma, noz moscada, e eles compravam tudo isso nas Índias, lá na Índia, e traziam para a Europa, Portugal, Espanha, né, França, todos os países do entorno, para fazer negociações, para vender para esse povo, porque o povo não tinha como ir lá buscar, então como eles tinham as embarcações, eles iriam. O que aconteceu? Aconteceu que os espanhóis, que sempre tinham uma briga com os portugueses referente a quem tem mais terra, quem é mais dono do mundo, porque eles saíam para procurar terras também, né? E aí, como Portugal e Espanha tinham essa briga, Portugal tinha os barcos mais inferiores, digamos que eram os barcos mais fraquinhos, né? Que precisavam de mais ajustes. E as embarcações espanholas elas eram maiores, elas eram mais fortes. E existia muitas lendas referentes ao mar naquela época. E uma delas é que existiam monstros marinhos. E Espanha, para fazer com que os espanhóis chegassem mais rápido às Índias e voltassem mais rápido para fazer negócios e ganhar mais dinheiro, falaram para os portugueses que, pelo trajeto que eles iam, tinha um monstro marítimo lá. E esses monstros iriam fazer o quê? Derrubar as embarcações deles. Como os portugueses eram um pouco medrosos e tinham medo, pois as suas embarcações realmente eram mais frágeis, resolveram fazer um novo caminho. E aí, resolveram fazer esse caminho e chegaram em terras diferentes, que é o Brasil. Só que, como os portugueses eram pessoas que não gostavam de dizer que estavam errados, eles, quando avistaram o Brasil, disseram: chegamos às Índias. Mas na verdade não era. Então, quando eles olharam as pessoas que moravam ali, nesse local, nesse ambiente, foram chamados de índios por conta dessa lenda, por conta dessa história dos portugueses não dizerem que tinham chegado no lugar errado, né? E aí começaram a chamá-los de índios, porque eles achavam que quem morava nas Índias eram índios, certo? Essa é uma breve história, tá? Vocês vão saber muito mais nas próximas aulas, mas é importante para vocês saberem o seguinte, porque os europeus chamavam todos os habitantes da América de índios, tá bom? Essa é uma breve história que a gente depois contempla ela, tá bom? Então tá, meus amores, por hoje é só. Um grande beijo, boas atividades e até a próxima aula.